Buenas, time. Beleza? Boa tarde. Agora são 5h07 da tarde. Tenho pouco tempo para falar um videozinho. Tentar ser curto, tenho que buscar minha filha na escola daqui a pouco. E resolvi pensar num tema aqui para fazer um vídeo. Hoje o tema vai ser: vocês estão preparados para a crise? Né? A gente nunca sabe quando vai acontecer uma crise hídrica, uma crise elétrica, uma crise econômica, uma crise de guerra, uma crise global, enfim. Qualquer crise regional, mas que você mora naquela região, é uma crise, certo? Eu não morava em Brumadinho, nem Mariana, né, em Minas Gerais, e o povo de lá passou por algumas crises, né? Mariana primeiro, depois Brumadinho. Foi uma crise natural, né? Uma crise, vamos dizer, chamar natural, né? Desmoronamento, né? Mas de certa forma na cidade acabou água, acabou luz, não tinha onde comprar nada, muita gente morreu, a cidade virou um caos, foi soterrada. A Ucrânia e a Rússia em guerra entre eles agora, a região virou uma crise. Nós aqui estamos sentindo economicamente, né, esse impacto. Alguns economicamente de boa forma e outros de péssima forma, né? Por exemplo, o preço dos adubos não, fertilizantes, né? O preço dos fertilizantes subiu. A Rússia exportava fertilizante em quantidade e conseguia baratear o custo, né, do fertilizante internacional. Nós tivemos que começar a fabricar o nosso próprio fertilizante e isso gerou custo para as empresas, enfim, e N fatores, né? Eu conheço um rapaz que tem alguns barracões aqui próximo, né, de Curitiba, na BR-277, no litoral, e ele tem 11 barracões alugados, um complexo de barracões, né, um do lado do outro, todos para fertilizante. E ele só começou a fazer isso agora na pandemia. E está ganhando horrores de dinheiro. Em contrapartida, eu conheço muita gente de área rural que precisa comprar fertilizante, né, para plantar soja, milho. Aqui no Paraná, o pessoal planta muito milho, né? E eles estão gastando horrores com fertilizante porque subiu muito, muito o preço, né? Enfim, alguns se beneficiam, outros não, né, da crise. Questão econômica depende de que lado que você está, né? Mas enfim, a questão é, você está preparado para uma crise? Eu não estou. Eu não estou e garanto que não. Mas o que que eu posso fazer para melhorar? Tem muita coisa que eu posso fazer. Como, por exemplo, aqui em casa, né, o nosso estoque de comida, meu, da minha esposa, dos meus filhos, faz uns meses aí, na verdade, já faz um bom tempo que a gente tem estoque aí para poucos dias, né? Uma semana no máximo, acho que nem isso. Porque, cara, as coisas estão muito caras, muito caras. A gente vive numa capital, um grande centro, e tecnicamente um grande centro, o custo de vida é muito alto, demanda muito dinheiro para viver. Escola de um filho, escola do outro, lazer que você tem que fazer com as crianças, é plano de saúde, é remédio agora no inverno, que as crianças acabam tomando muito remédio de gripe, de resfriado, polivitamínicos, enfim, é muito dinheiro que a gente gasta, né? Parecem coisas supérfluas na vida, mas não são. Por exemplo, remédio, para você, você ainda fica sem, né? Uma coisa aqui, outra ali, uma gripezinha e tal. Você toma um chazinho, um chá de gengibre com mel, beleza, mas você não vai dar isso pro teu filho, pra tua filha. Você não quer ver eles mal, então para eles você compra coisa boa. Você se vira com a roupa que você tem há 10 anos, 20 anos. Eles, todo mês, tem que ter uma roupa boa para ir para a escola. Se rasgou aquela jaqueta que ele ia para a escola, tem que ir lá e comprar outra, porque senão ele passa frio, né? Enfim, então eles demandam um custo maior, né? Não estou falando das idades, eu estou falando no geral, né? No contexto geral. Então, questão econômica para nós está atrapalhando bastante essa parte de se preparar para uma crise, né? Até porque eu não tenho muito espaço em casa para fazer um grande estoque, né? Eu vejo que muita gente estoca alimentos, né, como arroz, feijão, macarrão, em garrafas, em tonéis grandes, né? Eu poderia fazer isso, sim, poderia, mas eu teria que demandar um bom espaço do meu apartamento para isso. E eu tenho uma filha pequena que gosta de fuçar em tudo. Então, provavelmente ela iria fazer muita bagunça com isso e o meu estoque ia deixar de ser um estoque, porque ela ia abrir. Ela abre tudo quando você menos espera. Minha casa vira um caos. Ela já pegou coisa impossível. Esses dias eu peguei ela em cima do fogão. Então, não tenho condição de deixar algo nem em cima das prateleiras, até umas mais altas ali eu tenho. Essas aqui em cima aqui, eu não vou mostrar para vocês porque ela tá uma zona. Eu coloco tudo que ela não pode pegar, eu coloco lá em cima. E acaba virando uma bagunça, porque praticamente
tudo que eu tenho na casa está ali, né? Enfim, facas, enfim, agulhas, pilhas, tudo assim que ela possa engolir, pegar e se machucar, a gente põe tudo lá para cima. E, e ela bagunça demais, então eu não tenho nem como destinar um espaço da casa para isso. E eu não estou preparado até em questão de saúde. Quando você for se preparar para uma crise, você tem que estar com a sua cabeça boa, seu psicológico bom, não pode estar muito afetado, obviamente, porque você com psicológico fraco, a cabeça fraca, você é o primeiro a cair, porque acaba rolando uma crise econômica no país. De repente congelam todas as contas de novo, como foi no plano Collor. Você se vê endividado, porque hoje em dia todo mundo só tem conta digital, né? Eu ainda ando com um pouquinho de dinheiro, pelo menos, né? Pouca coisa você precisa ter, mas talvez isso eu consiga fazer, né? Me preparar para uma crise numa situação dessa com um pouquinho de dinheiro, né? Pelo menos dinheiro vivo, né? Em papel. Mas hoje todo mundo hoje com celulares, todo mundo nas contas digitais. De repente vem uma determinação e bloqueia todas as contas, congela todos os valores, poupança, dinheiro, tudo. Os bancos confiscam tudo. E aí você se vê numa situação sem dinheiro para nada. Claro, em poucos tempos haverão saques, brigas nas ruas, o pessoal começa a atacar fogo, roubos em lojas, mercados, e aí o pessoal perde totalmente o conceito de moral em sociedade, entendeu? Então você se vê numa crise complicada financeira, né? Que acaba gerando outras formas de crise, né? Se de repente por uma semana acaba a internet do país ou de um centro, né, de um grande centro como Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, a população decai completamente em 1 ou 2 dias, porque você não vai mais poder passar cartão, as maquininhas de cartão não vão funcionar, os bancos não vão funcionar, banco digital não vai funcionar. Então você se vê numa situação ruim, crítica, porque você precisa comprar comida. Eu, por exemplo, tenho um estoque baixo de comida ali, minha despensa nunca foi tão cheia, e eu me vejo numa situação complicada. Se acaba meu arroz e feijão aqui para minha família em casa, eu tenho que ir no mercado comprar alguma coisa e eu não tenho dinheiro, porque eu só uso conta digital, por exemplo. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou ter que roubar, vou ter que saquear o mercado. Não eu, né? Eu digo, né, a pessoa, né, que vive assim, né? Mas pessoas não querem passar fome, elas não podem passar fome, elas não têm como pagar. Você tem dinheiro, você não tem como pagar, ou o mercado não tem como receber, você pega, certo? Você não vai deixar a tua família passar fome. E isso se torna um verdadeiro caos. Outra coisa é a tua saúde, né? Como eu já falei aqui agora. Eu, por exemplo, estou faz meses, né, sem correr, eu preciso voltar, só que agora um pouco de dores aqui, né? Os que já viram os vídeos anteriores vão entender por quê. Então eu vou ter que dar mais umas 3 semanas aí sem poder me exercitar. Eu tô mais gordinho de volta, tinha emagrecido um pouco, mas relaxei por aí. Quando você se vê numa crise, de alguns dias, de algumas semanas, que ocorre na tua cidade, no teu país, enfim, onde você esteja, né? Você precisa estar bem de saúde, porque se você de repente precisar sair de onde você está, isso é um caso crítico, né? Isso é um caso muito extremo de você precisar sair, por exemplo, Palestina, né? No caso das guerras que ocorrem lá na Palestina. O pessoal tem que sair, porque os prédios estão todos bombardeados, a cidade foi inteira destruída. Você precisa sair com uma mala nas costas, andando a pé até o primeiro lugar que você encontrar para pedir ajuda, né? E isso pode dar quilômetros, né? Então você tem que estar bem de saúde. Se você não tiver bem de saúde, não tiver bem alimentado, digo assim, né, com uma alimentação correta por dias, né, provavelmente você também vai decair. Essas pessoas provavelmente serão as segundas a decair, né? Primeiro o que está com a cabeça fraca, saúde mental ruim, depois saúde física, né? Porque se precisar correr, você não consegue correr nem 100 quilômetros, nem 100 metros, perdão, nem uma quadra. E numa situação crítica de terror, você morre ali mesmo, né? Então, se você tiver mal de saúde, eu, por exemplo, estou mal, né, nesse exato momento, você perdeu ali, né? Se você tiver mal financeiramente, coisa que eu também tô, né? Tá vendo que tudo eu não tô pronto para uma crise. Eu não tô. Claro, não estou falando que você deve estar o tempo inteiro pronto para uma crise, porque a vida tem seus altos e baixos, né? Horas ou outras você acaba é, estando muito lá embaixo ou muito lá em cima, ou às vezes você está num patamar no meio, né? E situação financeira, por exemplo, a minha ultimamente tem.
sido bem ruim, né? Fazer o quê? As coisas subiram demais e a gente está com filhos e escola dos filhos e a gente, minha pequenininha, minha neném agora começou a ir para a escola esse ano, então a gente tem os custos que a gente não tinha antes. A gente se mudou para esse apartamento aqui faz pouco tempo, e estamos pagando os móveis do apartamento, tudo. Então, são contas altas, né? A gente tem contas muito altas. Então, a nossa situação financeira foi decaindo aos pouquinhos, né? Com essas contas que a gente foi colhendo para nós, né? Que acabou ficando bem ruim. Mas isso tem prazo, né? Isso vai acabar. Então, eu garanto a vocês que não é para sempre, né? A gente só está neste momento, nessa situação ruim. Mas tudo bem, não vem ao caso, né? Quer dizer, vem ao caso, mas eu digo assim, o tema, né, é se você está pronto para a crise. Eu, eu não estou, confesso que não estou, e essa situação financeira também, você pode ser o terceiro a decair numa situação dessa, porque primeiro mental, segundo saúde física, terceiro financeiro porque você não vai ter condição de aguentar a crise inteira, você vai precisar sair. Você vai precisar sair da sua casa para ir no mercado buscar alguma ajuda, ou vai precisar ir num vizinho, num parente, num amigo, tentar buscar uma ajuda para conseguir um alimento, conseguir, se for inverno, por exemplo, aqui no sul faz muito frio, e se você não tiver aquecedor ou não tiver pagado a conta de luz da sua casa, para você ter um chuveiro quente ou algo do gênero, você vai passar frio, você não vai poder tomar banho. Então você vai ter que buscar parentes, amigos, vizinhos, algumas pessoas próximas a você que possam te ajudar no aquecimento, comprar um cobertor, comprar casaco para os seus filhos, enfim, dessas coisas que demandam, né, dinheiro e serviços, né, bem dizer assim, serviços públicos ou privados, né. Nós, por exemplo, temos um aquecedor aqui em casa, não, temos dois, né, aquecedores aqui em casa que a gente usa no banheiro ou nos quartos, no quarto das crianças, por exemplo, para eles dormirem no frio, né, no inverno, né, porque aqui chega a fazer -6, -5 de madrugada no inverno, né, então a gente tem que ter um aquecimento. A gente não tem calefação, mas, enfim, é necessário um aquecimento. E se a gente tiver com a conta de energia atrasada, corta a nossa luz e pronto. Então, questões financeiras, né, contam bastante, né, e a gente precisa disso. Enfim, né, outro ponto, né, financeiro, saúde, saúde física, saúde mental, né. Outro ponto importante a salientar é você está preparado para uma crise, se você precisar se defender, né? Você pratica algum clube de tiro ou pratica algum tipo de arte ou se invadirem a sua casa, por exemplo, numa situação de crise, os seus vizinhos desesperados por comida sabem que você tem comida aqui dentro da sua casa e resolvem invadir a sua casa e porque você estocou, você fez um estoque, você tinha uma condição financeira melhor, conseguiu ir no mercado no começo da crise e comprou um grande estoque para os 2, 3 meses de alimento. Os seus vizinhos não. E de repente eles invadem a sua casa e você se vê numa sinuca de bico. Ou você dá tudo para eles, ou eles te matam. Então, é uma questão de vida ou morte, né? Por mais que seja seu vizinho, seu amigo, cresceu com você, ou não, né? Ou só é seu vizinho, e você não fala muito com ele, mas ele vem saquear você. Ele vem fazer mal a você e a sua família. E você tem que se defender, porque o Estado não vai existir numa situação dessa, né? Isso eu estou falando, claro, numa crise extrema, né? Mas vamos colocar uma crise menor, como aconteceu em Mariana ou Brumadinho. Uma pessoa que tinha um estoque de alimento em casa, quando a cidade ficou completamente isolada, né? Eu morava num lugar, numa cidade, alguns anos atrás, quando eu era jovem, criança, e em épocas de chuva, de dezembro a fevereiro, as cidades ficavam, na região, né? As cidades ficavam praticamente isoladas, porque chovia muito e não tinha asfalto, né? Para chegar na cidade, as estradas viravam muito barro e os caminhões não passavam. Ou seja, caminhões de entrega de alimentos como feijão, arroz, as pessoas plantavam, compravam com quem tinha plantação lá na região mesmo, né? Só que não era muito. Você não planta feijão para uma cidade inteira. Você planta uma rocinha para você que você distribui com os amigos, com os parentes. Então, muita gente acabava ficando sem estoque, né? E nem era uma questão de crise, é uma questão regional mesmo. Isso acontece lá. E aí, se você estava numa cidade dessa de crise aí, como Brumadinho, Mariana, onde as cidades ficaram isoladas, ou se de repente acontece na sua cidade algo parecido, né, como aqui em Morretes, né, região litorânea aqui do Paraná, aconteceu já de dar muita enchente e desabou partes do morro nas estradas e as cidades ali ficaram isoladas.
semanas, entende? Então chegava suplemento de helicóptero, o pessoal ajudava. Mas e se não vier? E se não tiver condições? E se demorar para chegar? Entende? Então você vai ficar sem alimento. E isso acontecendo, você busca alimento nos pontos mais próximos, porque se você não sabe caçar, se você não sabe pescar, ou não tem condições de pescar próximo da cidade onde você mora, próximo do lugar onde você mora, você vai para o alimento mais perto. Você precisa suprir a sua vida e a da sua família. E os teus vizinhos também. Então eles vêm até você e você precisa se defender, certo? Então fica esse questionamento. Você está pronto para uma crise? Eu não estou. Eu não estou. Eu já estive pronto para a crise algumas vezes, mas hoje, nesse atual momento, nesse atual cenário que me encontro, não. Eu não estou pronto para uma crise. Eu preciso mudar muita coisa, eu preciso botar em prática muita coisa, né, que eu sei que pode acontecer, espero que não aconteça. Realmente eu espero que a internet num grande centro, como por exemplo onde eu moro, nunca caia, que as pessoas não dependam só de cartão, né, e cheques e pagamentos online, né, mas que se depender, eu espero que isso funcione super bem. Até porque eu dependo disso também. Então, eu não quero que o mal aconteça para próximos aos meus ou comigo, da minha família, e espero que a gente sempre consiga manter num nível sociável, né, a cidade onde nós moramos, certo? Então, fica o questionamento mesmo, né? Eu disse que eu não estou, e espero que você um dia se prepare para uma crise, porque do jeito que o mundo anda, do jeito que andas o mundo, né, vamos dizer assim, a gente está se caminhando para pequenas crises regionais em volta do globo inteiro. Países contra países, o dólar vai perder seu valor. A China tem feito muitas transações com moeda chinesa, né, com iene, e isso vai mudar o cenário econômico do mundo. Consequentemente, haverão crises. Toda vez que você muda drasticamente um cenário regional, um cenário global, as crises se estendem por diversos países. E isso vai mudar muita coisa. Então, eu espero que, como eu, você pense em se preparar para uma crise. Não em tudo. Eu não digo que agora eu tenho que sair fazendo estoque de alimento, agora eu tenho que sair ganhando dinheiro para me proteger, eu tenho que sair estudando armas e facas e forma de me defender, eu tenho que sair correndo para uma saúde, eu tenho que procurar um psicólogo urgente. Não, eu digo assim, aos poucos. Vai fazendo o que você pode, o que você sabe, vai aprendendo a manusear a ferramenta, vai aprendendo como que se estoca um alimento, em que tipo de alimento estocar, vai aprendendo sobre caminhadas e corridas e exercícios que você possa fazer em casa ou próximos da sua casa. Vai aprendendo, vai estudando, dá uma estudada e, e depois você volta e vê esse vídeo de novo e talvez responda de outra forma, dizendo que sim, você está preparado para uma crise, diferente de mim, né? Eu espero voltar aqui daqui a um tempo, um futuro próximo, e poder fazer um vídeo novo para vocês e explicar que eu estou pronto para uma crise. Ou pelo menos quase pronto, né? Porque tudo isso que eu contei para vocês demanda tempo, paciência, ensinamento, tá? Então, espero que vocês fiquem tranquilos essa semana, não se preocupem. Eu não estou alarmando que uma merda vai acontecer, mas estejam sempre preparados, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Eu não sei, eu não estou na cabeça de ninguém, só na minha. Então, eu espero que a minha esteja bem quando alguma coisa acontecer, certo? Um abraço e uma boa noite para nós. Adeus.